Fala, gente! Estamos aqui de volta, canal Tricolaço, hoje para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Depois de São Paulo 3, Vasco 0. Prazer, Robson Ramos por aqui falando com você. Jogo bom, né? Finalmente, finalmente. Muita coisa facilitada pelo próprio Vasco da Gama, mas eu sempre digo, como eu disse ontem no Jogo do Brasil, há jogos em que o adversário facilita e mesmo assim você não joga nada. Então, se o adversário facilitou e você aproveitou para jogar bem, ótimo. Então hoje aconteceram as duas coisas. O Vasco foi muito mal, um time muito fragilizado, impressionante. Como foi desorganizado o Vasco hoje, mesmo com dois jogadores de classe especial, o Felipe Coutinho e o Dimitri Payet. E acabou não agredindo o São Paulo, não pressionando o São Paulo, e isso serviu de combustível para que o São Paulo aproveitasse as chances que surgiram para vencer a partida. Teve muito espaço, teve muita facilidade, mas soube aproveitar. O jogo começa com o São Paulo tentando ainda se achar um pouquinho, ali naqueles primeiros 5 minutos, até começar a ficar mais bem postado, dividir melhor as funções e organizar melhor as linhas. Isso aconteceu já a partir dos 5 minutos. Até isso, o Vasco começou com muita vontade, com muita disposição, mas era uma vontade que acabava sendo reveladora de uma desorganização, como a gente falou aqui, né? Era um time um pouco bagunçado demais, enquanto o São Paulo começava a se acertar, trabalhar muito pelo lado direito com o Eric, e ele procurava já encontrar espaço em algumas vagas que a defesa do Vasco deixava por ali, até que aos 8 minutos o Luciano encontrou uma dessas brechas que estava sempre sobrando ali entre o lado direito do bico da área e a meia-lua, achou a abertura, bateu firme, o Leonardo, como é que chama o goleiro do Vasco, rapaz? Léo Jardim acabou aceitando, deu uma frangada ali, e o São Paulo fez 1-0. Depois disso, o São Paulo administrou bem. Aliás, por falar na palavra administrar, eu gostei do fato do time não ter sentado no resultado, que é uma característica desse time em alguns momentos esse ano, e muito com o Zubeldia, um pouco com aquele pragmatismo argentino que a gente já explicou aqui em outros vídeos, onde ele parte para a administração do resultado. Hoje não, o São Paulo foi trabalhar para tentar fazer o segundo, até porque, leitura correta, você não pode bobear e permitir que o Vasco goste do jogo, pressione e faça o gol. O Vasco encontrou algumas chances num período ali do primeiro tempo, depois do primeiro gol de São Paulo. Tá? Chegou a encontrar alguns espaços para poder bater. É que o time estava tão mal coordenado que acabava não terminando a jogada. Mas havia o perigo. E outra, um gol sem querer ali, empata, já era. Tá? Mas o São Paulo entendeu que tinha que continuar agredindo. Só não entendeu que tinha que caprichar um pouco mais na hora de concluir. Tanto é que você tem dois momentos com o Eric pelo lado direito e dois momentos pelo lado esquerdo com o Lucas entrando por ali, aí não por culpa dele, né? Mas por culpa da conclusão da jogada não tão bem feita. O São Paulo acabou não fazendo gol por ali. Pelo lado direito, o Eric bateu 2 vezes e acabou desperdiçando. O Luciano bateu mais uma também. Teve uma que ele bateu muito forte, muito bonito. Aí já não é desperdício, foi forte, mas passou ao lado do gol. Intervalo, volta. E aí o São Paulo, já muito melhor organizado em campo. O Vasco faz uma troca logo no começo do segundo tempo para tentar melhorar seu desempenho na frente, mas não dá tempo. Esse Vasco começa o segundo tempo pressionando, mas o São Paulo está tão bem postado e posicionado que logo aos 5 minutos tem um contra-ataque puxado pelo Lucas, bem do jeito que ele gosta, porque aí ele mesmo faz o campo inteiro e bate. Normalmente quando ele faz assim, ele não erra. Tem o gol do Cruzeiro no primeiro turno que é assim,
Tem outro gol que ele abre o placar desse jeito, agora não vou lembrar também. Sempre bateu bem na bola na hora da finalização. Tá? E aí bateu hoje e fez o segundo gol. E aí, com 2-0, o time começa já a administrar um pouco mais, mas de novo, sem deixar de agredir. Acho que essa foi a principal mudança em relação ao último período do São Paulo. E aí o Zubeldia também começou a fazer algumas mudanças para poder preservar time. Tirou Caleri, tirou Luciano, colocou Nestor, colocou o Wellington Rato, que entrou e quase fez o gol, né? Antes dessa saída, o Lucas fez o gol de cabeça, o terceiro, na bola que veio do escanteio. E aí, fechou-se o placar. O São Paulo poderia ter feito quarto, poderia ter criado espaço para fazer o quinto, mas 3-0 já está de bom tamanho. Então entraram o Nestor, que entrou meio desligado, depois se ligou, e o Rato, que hoje entrou muito ligado. Fazia tempo que ele não via ele entrar tão ligado assim. Precisa ver se as conversas da última semana não foram responsáveis por isso, né? Galopo entrou também, Santilongo também entrou, jogadores que estavam compondo o banco de reservas ali, em algum momento iam precisar entrar, até para que o Subeldia possa fazer uma observação maior desses jogadores, né? E acabaram, cada um à sua maneira, contribuindo um pouco mais. O Galopo passou com a bola na frente no finalzinho da partida, não comprometeu, no fim foi para cima para tentar fazer o gol. E o Santi ficou ali, mas resguardado, tal, ajudando mais na marcação e ajudando direitinho de modo geral. Bom, do trabalho do Zubeldia hoje, pouco a falar. O time estava muito organizado em campo, bem distribuído, como é o normal, e acho que tem que fazer uma observação importante de uma mudança na estrutura de escalação. Ele começa sem o Rafinha, porque tem uma proposta de fazer mais pressão e ser mais leve com o Igor Vinícius. Ele começa com o Eric do lado direito, para que ele tenha uma dupla que agride e que troca passe, que faz eventualmente triangulação com outro jogador mais à frente ali do lado direito, para poder chegar à área, poder cruzar, fazer passagem, revezamento de posição, tudo com velocidade. E aí ele monta o time com esse lado direito um pouco diferente, mais móvel e mais rápido. E todo mundo acabou indo bem. E esse lado direito montado assim acabou favorecendo demais o jogo do São Paulo hoje. Ah, esqueci de falar do Ferreira, que entrou no finalzinho, pouco fez, né? Teve duas jogadas onde ele tentou fazer o complemento ali, mas é questão de cacuete que vai retomar rapidíssimo. Rapidíssimo. E só para voltar a falar do Zubeldia, ficou claro que ele procura, então, uma alternativa de jogo, talvez não ao 4-2-3-1, chamado de 4-2-4 vulgarmente por aí. Você percebe que ele ainda gosta desse esquema, porque esse esquema fez o melhor período dele no São Paulo acontecer. Só que fez com o Ferreira, né? Hoje ele tentou emular o Eric na do Ferreira e hoje deu. Porque hoje o Eric começou até meio burocrático, mas foi menos burocrático depois. Foi mais agressivo, foi mais incisivo. E o Ferreira, quando entrou, até tentou, mas para ele ainda falta ritmo de jogo. Então essa foi uma boa saída. Ele não mudou exatamente o desenho tático da equipe, mas eu continuo achando que ele não precisa mudar isso. É uma questão de convicção do treinador. Eu vejo muita gente falando, não vai jogar. Claro, com o Ferreira foi melhor, porque a adaptação foi melhor. Mas você tem outras peças que acabam funcionando também, desde que você consiga organizar a presença desses jogadores em campo. Talvez com o Rato 4-2-4 não funcione, mas é aquela história que eu falo dos 14, 15 titulares. Você precisando utilizar o Rato, você vai utilizar com a característica que pode fazê-lo com que ele dê melhor para o seu time. Né? Hoje, por exemplo, ele entra para substituir o Eric mais cansado e sabe o que tem que fazer ocupando o lado direito do campo.
O Luciano solto pelo meio foi muito bem hoje. Ele e o Lucas se entenderam muito com aquele pequeno revezamento que eles fazem. Ora um tá na direita, ora o outro tá no centro, depois inverte, depois o Lucas vai um pouco para a esquerda também, como foi. E isso funcionou bem hoje. Tem jogos que não funcionam bem. Acredito que esse seja um caminho de procurar dar chance para aqueles que esperaram muito antes, que estão com mais gás, que estão mais novos, para o São Paulo ter alternativas. Tem que ter alternativas para as 8 rodadas que vem aí e para quando entrar a temporada de 2025, onde o São Paulo deverá forçosamente avaliar se deve manter alguns jogadores ainda no elenco. Mas isso é uma conversa que a gente já teve e que vai ter em algum momento da semana só para falar disso. É olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo tentar garantir as coisas hoje como tem que ser. O São Paulo não pode sair do G6 para beliscar ou a Libertadores direto, que eu acho muito difícil, ou a Libertadores na preliminar, mas tem que ir. Eu acho que Libertadores tem que ser um pouco de obsessão mesmo. Com relação ao São Paulo jogar fora do Morumbi, hoje o jogo foi no Brinco de Ouro da Princesa, porque o São Paulo entende que depois dos shows todos do Bruno Mars, tem que trocar o gramado. Não se contenta em apenas ajustar o gramado. Tem que trocar. A troca toda já está sendo feita. E é preciso pelo menos mais 15 ou 20 dias para poder jogar no Morumbi. Vai bater, segundo alguns, com a data do jogo contra o Atlético Paranaense. Assim espero. Por quê? Hoje deu para ver. 15.700 e poucas pessoas no Brinco de Ouro. Você vai reclamar? Não. É o total de pessoas que tem condição de se deslocar, porque a torcida do São Paulo está em São Paulo, nesse horário, tarde até lá, para assistir o jogo do time. Naturalmente vai menos gente. Então, acho que não resta muita dúvida de que jogar no Morumbi traz renda, traz apoio do torcedor. Você vê, o pior público do campeonato, o pior público da temporada do São Paulo até então, tinha sido 25 mil pessoas num jogo aí no começo da temporada. Então, você perde apoio, perde. Aí alguém vai dizer, não perde dinheiro porque ganhou o dinheiro do show. Ok, mas da forma como o torcedor São Paulino tem agido indo ao estádio, São Paulo não fica sem dinheiro se não tiver esse tipo de acordo. Porque ganhou 12 milhões com os shows do Bruno Mars, disseram que pode se estender a 20. O São Paulo ganhou 7 milhões e 700 mil só no contra o Botafogo pela Libertadores da América. Já que é para usar dados assim, então a gente vai usar. Tinha que estar jogando no estádio no Morumbi, ou no Morumbis, né? Tinha que estar recebendo apoio da torcida e indo para cima dos adversários, mas enfim, vamos ver se o sujeito aprende, não é mesmo? Bom, Rafael fez 2 grandes defesas num período muito curto no segundo tempo e estava atento hoje, nota 7,5 para ele. Igor Vinícius fez boa partida, não vi muito daqueles vacilos que ele costuma dar. Hoje ele foi muito mais útil trabalhando em progressão do que tentando inventar moda ali pela lateral direita. Então, nota 7. A zaga, apesar de ser inteira reserva, foi bem. Sabino dá para dar um 7,5 para ele. Como o Sabino tá bem no São Paulo, depois que você achou. E o Juan foi bem. O Juan é um jogador que não decepciona, não. Ele é bom zagueiro. Sabe jogar, né? Sabe sair jogando. É muito bom de cabeça. Tem atributos muito bons. São Paulo não morre de fome com o zagueiro. O Wellington hoje foi muito marcado, mesmo assim conseguiu se livrar em algumas ocasiões, aí tomou cartão, aí o terceiro tá fora da próxima, mas hoje dá para dar uma nota 6,5 aí pro Wellington. Luiz Gustavo hoje compôs bem o meio de campo, nota 7. Gostei muito do Marcos Antônio mais uma vez. Marcos Antônio
Hoje foi aquele jogador de entrar nas defesas, né? Jogar verticalmente, aproveitar a bola roubada para tratar como construção de jogada. Foi bem, cara. Não tem que falar desse jogador. Vou dar um 7,5 para ele. O Eric começa meio vacilante, mas depois se acerta. Dá para dar também um 7,5. O Luciano, eu acho que foi o melhor do ataque, nota 8. Não, o melhor do ataque foi o Lucas Moura. 2 gols, entrando no meio da zaga, mas o Luciano foi um dos melhores também. 8 para ele. E 8,5 para o Lucas Moura. E 7 para o Caleri, que hoje viu todo mundo marcar, menos ele. Ele ficou no meio ali, não sabia se ia, se não ia. Né? Depois entraram Nestor, um pouco burocrático, mas depois melhorou. Dá para dar o quê para o Nestor? Uma nota 5, 5,5, vai. Já o Wellington Rato entrou ali muito ligado hoje, dá para dar uma nota 6,5. Entrou ajudando bastante o time por ali, numa função onde o Eric também já tinha ido bem hoje. Depois entrou Galopo, pouco participou, vou dar uma nota 5 para ele só pela participação mesmo. Não moveu montanhas e rios. E Santilongo, que entrou também, firmão aqui e tal, sem nota, né? Entrou muito no finzinho. Deixar sem nota. Vai para ir acostumando com a gente aqui também. É isso, gente. Valeu, então ficamos para a próxima. Então, um abraço para todo mundo. São Paulo agora tem 10 dias de novo para treinar. Que moleza, hein? Vai jogar só no outro fim de semana. Vamos ver se dá para o Zubeldia continuar aplicando seus bons métodos aí. Nada de encher o saco do Zubeldia, hein, pô. O cara tá bem, rapaz. Vem com nós.